Olá, vamos iniciar o nosso encontro de catequese do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia de Filipe. No caminho, questionava seus discípulos, dizendo: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles lhe responderam: João Batista. Outros, Elias. Outros ainda, um dos profetas. E Jesus lhes perguntava: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus os repreendeu, para que não falassem com ninguém a respeito dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje o tema da nossa catequese é o centro da nossa vida cristã, que é Jesus. Quem é Jesus, afinal de contas? Bom, nós acreditamos na Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade é eterna, porque é Deus. E a Santíssima Trindade, por amor, resolve criar todo o universo para que possa transmitir o seu amor e revelar o seu amor para alguém. E esse alguém é a humanidade, o ser humano. Havia no projeto de Deus criar e, através da criação, ao longo da história, ir se revelando no seu amor pela humanidade. Aconteceu que o ser humano caiu no pecado, caiu no erro, falhou, rompeu com Deus. Perdeu o direito de filiação de Deus por causa do pecado. Mas Deus continua se revelando e ao longo da história da salvação ele vai se mostrando, se manifestando no seu amor por nós. Na plenitude dos tempos, como a gente costuma dizer, Deus envia seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume a nossa humanidade. Não deixa de ser Deus, mas assume junto da sua natureza divina toda a natureza humana, inclusive o pecado humano. Ele não cometeu nenhum pecado, mas assume e toma sobre si o pecado humano para redimir. Então Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assumiu a nossa humanidade na plenitude dos tempos para revelar a plenitude da revelação, para trazer para nós a revelação plena do amor de Deus por nós e também para nos redimir do pecado no qual nós caímos pela nossa desobediência. Como é que aconteceu este mistério da nossa redenção e da plenitude da revelação do amor de Deus? Aconteceu da seguinte maneira. Se esperava o Messias lá no povo de Israel, porque sabiam que Deus ia enviar a plenitude da revelação através dele. E aconteceu que o anjo Gabriel anuncia a Maria, uma jovem de Nazaré, que ainda não morava com José, mas já era prometida em casamento, que ela vai ser a mãe desse Salvador, desse Messias, desse Redentor, que é o próprio Deus que assume a nossa humanidade. Aí nós conhecemos a história do Natal, Maria aceita, ela fica grávida, eles acabam, por causa de um recenseamento, indo para Belém, e justamente as profecias diziam que o Messias
ia nascer, o enviado de Deus ia nascer em Belém. Jesus nasce em Belém. Como toda criança, ele também é apresentado no templo. Depois, durante toda a infância, nós não temos quase nenhum relato da infância de Jesus. Alguma coisa dos evangelhos apócrifos, mas também muito pouca coisa que realmente encaixa com os evangelhos e com os textos que nós temos na Bíblia. Então, o que acontece? Com 12 anos, Jesus é levado no templo. Lá no templo, quando eles voltam para casa, Jesus acaba ficando lá no templo. José e Maria procuram Jesus desesperadamente, o encontram lá entre os doutores, e depois não temos mais nenhum relato sobre a infância de Jesus. Por volta dos 30 anos, pela tradição e pelo que a gente tem dos textos bíblicos, Jesus passa alguns dias, 40 dias no deserto, e quando ele volta do deserto, ele chega até as margens do Rio Jordão, onde João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, estava batizando. E lá Jesus é batizado por João, né? E começa a sua vida pública, começa o seu ministério. O que Jesus faz? Primeira coisa, ele convida alguns para serem seus discípulos e seus seguidores e caminharem com ele. Jesus vai andando, vai realizando milagres, vai curando doentes, expulsando demônios, acalmando tempestades, multiplicando pão, multiplicando peixe, né? Perdoando os pecados. E essas coisas que Jesus faz muitas vezes incomodam aqueles que eram as autoridades e que esperavam um Messias que ia ser meio político, que ia ser como que um rei ou um guerreiro, que ia vir assumir a liderança de todo o povo de Israel, ia mandar embora os políticos, né, aqueles que eram de Roma, que exploravam o povo e assim por diante. Mas Jesus vem se revelando um Messias diferente daquilo que eles esperavam. O que acontece? Jesus ensina a perdoar e amar os inimigos. Jesus ensina o que é o reino de Deus, usando muitas parábolas, histórias comparativas para que o povo pudesse entender, e às vezes mesmo assim não entendia e ele tinha que explicar em casa para os discípulos, né? E com isso ele anunciava o reino de Deus. Importante também a gente lembrar que Jesus, ele distinguia. Havia as multidões que caminhavam atrás de Jesus, haviam os discípulos que realmente queriam aprender alguma coisa de Jesus. As multidões queriam milagres, queriam curas, queriam multiplicação, queriam essas coisas. Mas haviam aqueles que realmente queriam aprender de Jesus o que ele tinha para ensinar, o que ele tinha para revelar, né? E haviam também o grupo, depois de Jesus, entre o grupo dos discípulos, que eram aqueles que realmente estavam comprometidos em aprender de Jesus o que ele queria ensinar. Jesus escolhe os apóstolos, que vão ser os continuadores da missão depois que Jesus terminar a sua missão aqui na Terra. E aí já fica uma reflexão para nós fazermos, né? Você, querido catequizando, você pai, você mãe, você quer ser mera multidão que quer milagres e quer coisas boas que Deus pode realizar na tua vida? Você quer ser discípulo que realmente quer aprender o que Jesus tem para ensinar e colocar em prática na tua vida? Ou você está também disponível para ser um apóstolo, aquele que não vai só aprender e colocar em prática, mas também quer ser um missionário e quer ajudar a transformar o mundo, a pregar a palavra de Deus e a ensinar aquilo que Jesus nos ensinou a viver? Fica aí um questionamento para vocês. Em todo caso, nós vamos encaminhando agora para a parte final, aonde Jesus, por enquanto, anuncia a plenitude do amor de Deus, dá plenitude à revelação de Deus para nós. E agora nós vamos entrar no mistério pascal, que justamente fecha, né, o ciclo, aonde nós vamos agora experimentar a redenção que Jesus também veio oferecer. E como é que acontece o mistério pascal? O mistério pascal acontece através de 3 momentos importantes, 3 dias. A quinta-feira santa, a sexta-feira santa e os sábados santos.
Na quinta-feira santa, na ceia, Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio. Jesus toma o pão, Jesus toma o vinho, diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, façam sempre isso em minha memória. Então Jesus institui a Eucaristia na ceia. Junto da ceia, Jesus também institui o serviço, porque ele lava os pés dos apóstolos e diz que eles também devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, nós também devemos lavar os pés, no sentido não de lavar os pés literalmente, mas de servirmos uns aos outros. Tá? O serviço aos irmãos e irmãs. Depois disso, Jesus vai para o Getsêmani, o Jardim das Oliveiras, onde ele tem agonia, onde Jesus sua sangue e onde Jesus é traído por Judas e é também preso. Jesus é levado para o Sinédrio, é interrogado pelos mestres da lei, que eram as autoridades religiosas da época. No outro dia, na sexta-feira de manhã, ele é levado diante do Pôncio Pilatos, que era o governador romano, e diante de tantas denúncias e de tantas acusações e de tanta agitação que estava acontecendo, Jesus é condenado. Ele é flagelado, e aí dentro da flagelação entra algumas coisas também de tortura emocional, por exemplo, botaram um manto vermelho em Jesus, coroaram ele com espinhos. Depois ele carrega a cruz até o lugar da crucificação. Lá ele é crucificado e é morto, em torno das 3 da tarde. Por isso que às 3 da tarde a gente considera a hora da misericórdia, porque é a hora que Jesus morreu na cruz. Depois, ainda antes do anoitecer, um certo mestre da lei, que era seguidor de Jesus, um fariseu, ele pede o corpo de Jesus, Jesus é sepultado num túmulo, e ao amanhecer do domingo de Páscoa, depois de todo o sábado no silêncio, né? O padre até explicou esses dias o que era o silêncio do sábado, né? Mas agora aqui nós queremos só entender o mistério pascal. No domingo pela manhã, Jesus aparece já ressuscitado. O túmulo está aberto, ele vai se manifestar ressuscitado para os seus discípulos. Jesus não se manifesta para toda a multidão ressuscitado, ele se manifesta só para os discípulos, né? Convive com os discípulos durante 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus sobe para o céu, ele se leva para o céu, que a gente chama de ascensão do Senhor, e 10 dias depois da ascensão, 50 dias, Pentecostes, vinda do Espírito Santo. Então, Páscoa, 40 dias depois, ascensão, Jesus morreu, ressuscitou, 40 dias depois ele sobe ao céu, 10 dias depois vem o Espírito Santo que Jesus havia prometido, e aí vai começar a missão da igreja. Tá? Não vamos entrar agora na questão do Espírito Santo nem da igreja, porque isso é matéria para uma próxima catequese. Grande abraço, Deus abençoe e responda a essa pergunta: quem é Jesus para ti? Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nosso desafio a partir da palavra. O que nós vamos desenvolver hoje neste encontro a partir do que nós ouvimos da palavra e da catequese? Bem simples. Primeiro, a oração do creio. Todo o sentido que ela tem, ela precisa estar no nosso dia a dia. Então, vocês vão gravar um videozinho ali e mandar para o catequista de vocês, rezando a oração do creio. Vamos decorar, ou melhor, aprender a oração do creio e, a partir daí, gravar um videozinho e mandar para o catequista. E um segundo propósito, bem facilzinho, que é responder quem é Jesus. Muito fácil, mas muito importante na nossa vida. Então, são 2 desafios bem tranquilos de se fazer. A oração do creio, grava um videozinho e responde quem é Jesus para você. Certo? Brigadão. Mãos à obra. E assim nós concluímos o nosso encontro de hoje, invocando a bênção de Deus sobre ti e sobre tua família, pela intercessão de São Sebastião, padroeiro da nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.